Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara Vitorici, sou revendedora de Natura, Avon, Boticário, Eudora e Romanel. Estou nesse ramo há bastante tempo. Antes eu tinha, antes eu vendia porque eu gostava mesmo, né? Eu sempre gostei de vendas. Eu tinha CLT, eu era carteira assinada, mas eu vendia porque eu sempre gostei desse ramo de perfumaria, de vender, de agradar as pessoas com os cheiros, né? Que elas se sintam amadas, que elas se sintam bem com os cheiros. E o perfume ele dá uma autoestima na gente. Mas de um tempo pra cá eu tenho enfrentado alguns desafios, né? Porque a pandemia ela nos trouxe assim um leque de muitas graças com as vendas, né? Porque as pessoas não saíam de casa por conta realmente da pandemia, de pegar a doença, elas não saíam de casa, nós que somos denominados vendedores porta a porta, a gente levava até as pessoas, né? E foi assim um tempo bom, um tempo de muitas vendas, um tempo de muito lucro. Mas hoje continuo vendendo, né? Graças a Deus. Não como antes, hoje um pouco menos, né? Assim, um pouco menos do que antes. Mas eu queria apresentar para vocês também uma pessoa que eu estou seguindo no YouTube, eu não sigo ele ainda no Instagram, Diego Freitas. O Diego dele tem H, viu? E ele dá algumas dicas sobre vendas muito interessantes, muito importantes, e eu tenho absorvido muitas para mim. Uma delas é o fiado, né? A gente que é porta a porta, a gente sobrevive, é uma das formas, além do cartão, além do Pix, além da espécie, a gente sobrevive com os fiados, né? Para pessoas conhecidas, com as pessoas que a gente gosta, que são próximas da gente. Mas ultimamente eu tenho tido alguns prejuízos, né? Com a venda dos fiados. Porque quando acontece alguma coisa com você urgente, por exemplo, um filho ficou doente, teve um acidente, o carro quebrou, inúmeras coisas, a primeira pessoa que sobra é você. Por quê? Porque a pessoa resolveu tirar o dinheiro daquilo ali para investir na emergência. Não tem problema nenhum. Mas investiu na emergência, volte depois, explique, pague. Olha, eu vou te dar tanto porque eu tive uma emergência na minha família ou comigo e eu não consegui, não tinha de onde tirar, então vou te dar uma parte, depois te dar outra. Mas muitas vezes não vem nada. E aí você fica, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar os boletos? E nessa levada, né, a gente tem que tirar de algum canto para poder pagar. E essas empresas, né, Eudora, Boticário, elas não são lucros, não tem grandes, nós não temos grandes lucros com elas. Os lucros não são altos, não é 50%, é 15%, a Natura ela oferece 30%, dependendo da sua compra, o Boticário 10% sobre a venda. E que você vende porque você precisa. E muitas vezes as pessoas acham que você não precisa. E na questão do fiado, claro, a gente sabe, tem gente que tem dificuldade, que não tem um cartão, por N motivos, não tem um cartão, não consegue comprar e elas vêm até nós. Mas nós que estamos do outro lado, nós temos compromissos a honrar com as empresas. Porque se a gente não paga o boleto, a gente não compra mais. A gente fica numa situação delicada, o nosso nome vai para o SPC, enfim. Mas isso não nos tira o desejo, não nos tira a vontade de vender, de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas presenteando a outras. Só que precisamos ter consciência de quem está do outro lado vende porque precisa. Ela não vende à toa, ela vende porque precisa. E tem pessoas muito honestas também que compram na nossa mão e pagam corretamente. Compram para nos ajudar. Para nos ajudar pela comodidade que recebe em casa, compra por telefone, recebe em casa e tudo. Então, tudo isso é vantajoso para quem compra. E para nós que vendemos também, é um emprego, nós precisamos. Então, eu tenho aprendido muito nessa questão das vendas, né? Venda de fiado. E a gente precisa realmente ter um discernimento, ter um caminho para combater esse tipo de coisa das pessoas que compram e não pagam. Então, eu tenho aprendido com o Diego
Tem a máquina do cartão, né? Compra na máquina, às vezes a gente perde muito na máquina, né? Os juros, a porcentagem dela é alta pra gente, a gente perde um pouco, mas é melhor você receber aquela porcentagem do que você não receber nada. Porque as portas se fecham, o Boticário fecha as portas para você, a Natura fecha as portas. E aí? Você vai comprar onde? Então, é interessante vender, mas é interessante vender com sabedoria. Vender com delicadeza. Saber vender. Porque muitas vezes a gente vai ter que vender, né? Mas como vender sem vender fiado? Então a gente vai buscando essa sabedoria aqui e ali de forma agradável para você não ficar no prejuízo e para o cliente não ficar no prejuízo. Eu tenho aprendido muito com essa pessoa, com esse Diego, que ele tem esse canal no YouTube, tem me ensinado muito. Sempre estarei à disposição para vender, para agradar os meus clientes, sempre que eu posso. Mas eu também não estou disposta a não receber, porque eu preciso disso. Se eu vendo é porque eu preciso. Então, eu gosto dos produtos, né? Minha luz aqui não está muito boa, né? Eu tive que fechar aqui o vidro por causa do barulho, mas são produtos maravilhosos. São linhas que, poxa, que dá uma autoestima, eleva um pouco a gente. Você passar um hidratante cheiroso, um perfume bom, eleva um pouco a nossa autoestima. E aqui é o meu preferido, tá? Que é o Florata. Ultimamente não tenho usado perfume, porque eu tô com alergia a perfume. Toda vez que eu uso perfume eu tenho espirrado muito, mas eu tenho tomado antialérgico, me preparado e uso perfume. Então, eu tenho aprendido como vender, como multiplicar as minhas vendas. Tô caminhando. Breve, vou falar um pouco mais para vocês como eu tenho conseguido, né, vender bem e ter grandes lucros. Foi um prazer estar com vocês. Esse é o meu primeiro vídeo. Estou aprendendo ainda com vocês. Então, fique comigo. Dê um like e entre no meu canal para que você tenha bastante novidades. Um abraço para todos, Shalom.